você assumir-se publicamente como crente, fique à espera de perseguição. Todos os apóstolos passaram por perseguição. Todos os apóstolos passaram por luta. E é por isso que você precisa de um ensino sólido para te manter em meio a... Alguém celebra o Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Será que você podia saudar 3 irmãos, 4 irmãos e dizer a eles que eles são bem-vindos? Isso. Vamos lá, celebra o Senhor bem forte. Tome seu assento em nome de Jesus. Assim que nos assiste pelo digital, sejam todos bem-vindos. Aleluia. Quero dizer a todos que você é bem-vindo. Semana passada nós demos início a uma série de mensagens que intitulamos como sendo coragem para viver em comunhão. Coragem para viver em comunhão. Vamos dar sequência a essa nossa série e para o dia de hoje o nosso tema será, anote aí, amar apesar das diferenças. Amar apesar das diferenças. Alguém diga, amar apesar das diferenças. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 12. E vamos ler alguns textos. Romanos 12. Coloque o texto, por favor. Romanos 12, verso 9. A Bíblia diz que o amor de vocês não seja fingido. Quer dizer que o amor pode ser o quê? Fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Lá. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Vocês viram aí? Esforcem, é um esforço. Não é espontâneo. Não vai acontecer de maneira espontânea. Vai ser necessário esforço. Amem uns aos outros com o amor de Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam o quê? Preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo que cuidado. Não sejam orgulhosos. Não sejam orgulhosos. Mas aceitem que serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Verso 18, para fechar. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Vamos na versão NVI,
por gentileza. Vamos todos ler a uma só voz, com muita força, veemência. 1, 2, 3. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Vamos na King James? Vamos lá? Novamente todos. 1, 2, 3. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós temos a plena certeza que não importa o quão articulado, erudito, que seja o profeta, o apóstolo ou até o mestre, se o teu Espírito não estiver presente, verdades não serão transmitidas. Nessa manhã nós nos submetemos ao ministério do teu Espírito Santo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Alguém aplauda o Senhor. Amados irmãos, a epidemia do nosso tempo tem feito mais mortos do que o Covid-19. Temos uma epidemia hoje nos nossos dias e é global essa pandemia, é global e tem feito milhares e milhares de mortos. De que epidemia que eu estou a falar? Eu estou a falar da epidemia da incapacidade, os polos, aonde nós polarizamos as nossas opiniões, a nossa cultura, e com isso criamos segregações. A nossa incapacidade de lidar com as diferenças está a fazer mais mortos do que o Covid-19. Está a fazer mais mortos do que HIV, do que câncer e muitas outras doenças. Infelizmente, nos nossos dias, expressar a tua diferença colocará você na lista dos que devem ser destruídos. Por quê? Porque infelizmente nos nossos dias expressar diferenças as pessoas interpretam como ameaça. Naturalmente, o ser humano tem a tendência de querer alinhar-se e unir-se apenas a pessoas que partilham da mesma opinião que a sua, que têm a mesma educação que a sua. E por conta dessa polarização das nossas opiniões, dos nossos traços educacionais e não só, nós estamos a fazer muitas e muitas vítimas. A palavra de Deus, no seu todo, nos faz um convite a aceitarmos as diferenças. De Gênesis, Apocalipse, nós encontramos, quer na palavra escrita como na tradição oral judaica, nós encontramos Deus a ter como sagrado, a ter como santo, a união entre duas pessoas diferentes. E nós no MIF, em nome de Jesus Cristo, nós acreditamos em estarmos unidos, apesar das nossas diferenças. Sim ou não? Aleluias. Diferenças culturais, étnicas, diferenças de educação, diferenças até econômico-financeiras. Aleluias. Aleluias. Os sábios judeus vão dizer que o Taná que é a escrita ou o livro judaico que compreende de Gênesis a Malaquias, o Taná, eles dizem que a Bíblia Sagrada tem 70 diferentes faces. Tem 70 faces diferentes. É por essa causa que nós podemos ler o mesmo texto bíblico, mas sair com quê? Com interpretações diferentes, relações diferentes. É o mesmo texto, mas faces diferentes. Por quê? Porque Deus não é um Deus de uma só face. Deus é um Deus de diversas faces.
Ele é o Deus multifacético. A Bíblia nos fala da multiforme sabedoria de Deus. Se você olhar para os dedos das suas mãos, os 5 dedos são diferentes um do outro. Sim ou não? Vamos celebrar as diferenças aqui no nosso meio. Aleluia. Será que você podia falar para o irmão do lado: eu sou diferente de você, mas isso não vai me afastar de você? Fala para mais uma vez: nós somos diferentes, mas podemos conviver, podemos nos amar, podemos nos respeitar, caminhar até juntos, apesar das nossas diferenças. Esse é o MIF, nós caminhamos juntos apesar das nossas diferenças. Desde Gênesis capítulo 1, nós vemos no capítulo 1 e 2, Deus a criar o homem e a mulher. E nós aprendemos pela tradição que homem e mulher foram criados com diferenças cósmicas. Homem e mulher foram cosmicamente, é assim que a tradição diz, judaica, feitos de maneira diferente. Hello? Se você olhar para o corpo de uma mulher, se você olhar para a disposição emocional de uma mulher, é completamente diferente do corpo de um homem, da disposição emocional do homem. Investigações confirmam que o cérebro da mulher funciona de uma forma diferente do cérebro do homem. A mulher consegue instruir a senhora de casa, está a falar ao telefone com o marido, está a ralhar o filho. A mulher consegue cumprir várias tarefas ao mesmo tempo. Nós aqui é uma de cada vez. Nós somos um software mais lento. Os homens não gostaram. Eu pensei que pelo menos as senhoras fossem gostar. O software da mulher é mais evoluído. É por essa razão que quem é mais evoluído, Deus pede para ser mais humilde. E mandou a mulher sujeitar-se, porque a mulher é mais forte. No reino, mais forte é que se humilha. Aleluia. Mas preste atenção. Se você for olhar para o corpo de uma mulher, completamente diferente. A mulher, mensalmente, ela tem aquilo que se chama o hábito, não é? A menstruação, não é? O homem não. Deus nos criou de maneira diferente. Anote aí algo: diferenças não foram causadas pela queda. Elas já existiam antes da queda do homem. Se você for ver, o chimpanzé é diferente do leão. O leão é diferente da zebra. A zebra é diferente da girafa. Por quê? Porque Deus é um Deus multiforme, multifacético. E nós, anote aí, não estamos preparados para convivência em família, para convivência como igreja, porque a igreja não é o edifício, a igreja são as pessoas que estão lá dentro. Diga assim comigo: a igreja são as pessoas que estão lá dentro. Mais uma vez, a igreja são as pessoas que estão lá dentro. Veja, nós não estaremos preparados para sermos igreja se nós não estivermos preparados para convivermos com as diferenças. As diferenças. Pontos de vistas diferentes. Perspectivas diferentes. Etnias diferentes. Nós vemos depois um outro caso que expressa essa diferença de forma bem palpável, é a relação entre Ruth e Noemi. Ruth era moabita. Ruth vinha ou fazia parte de uma nação historicamente que tinha conflitos históricos com Israel. Noemi era israelita, mas no capítulo 1 de Ruth, no verso 17, no verso 16 e 17, não coloco o 17, é melhor. No verso 17, a Bíblia vai dizer o seguinte: Ruth a falar: aonde a senhora morrer, eu, Ruth, que morrerei.
também ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar assim. O que ela estava a fazer? Ela estava a tomar uma decisão de conviver apesar das diferenças. Oh, come on, alguém aplaude o Senhor. Conviver apesar das diferenças. Ruth e Noemi eram completamente diferentes. Em idade, em perspectivas, educação. Mas Ruth intencionalmente decidiu: as nossas diferenças não vão ser a nossa ruptura. Nós podemos conviver apesar das nossas diferenças. Se nós formos para Atos capítulo 15, verso 36. Atos 15, verso 36. A Bíblia nos conta a história. Pronto, se calhar não vamos para Atos agora. A Bíblia nos conta uma outra simbiose de duas pessoas. A Bíblia nos fala da convivência e da relação maravilhosa que, por exemplo, Davi tinha com Jonathan. Eles vinham de polos e realidades completamente diferentes. Davi era um pastor. Davi vinha de uma realidade onde ele era rejeitado pelos irmãos, onde ele era discriminado dentro da própria família. Davi era um pastor de ovelhas, vinha de uma família humilde. E Jonatas era o filho do rei. Alguém está aqui? Fazia parte da burguesia, tinha uma vida luxuosa, uma realidade econômica completamente diferente de Davi, fazia parte da família real, mas a Bíblia Sagrada diz que quando Davi e Jonatas encontraram-se, a alma de Davi amou a alma de Jonatas e juntos construíram uma amizade incrível, sem competições, sem fofoquices, sem maldade. E a Bíblia nos fala que Jonatas, diferente do pai, cooperou para que Davi alcançasse a cadeira do trono. Oh, come on, alguém celebra. Vamos lá, celebra mais forte o Senhor. Porque quando nós não conseguimos conviver com as nossas diferenças, então nós começamos automaticamente a competir uns com os outros. E anote aí, toda competição é um sinal claro de ignorância. Toda competição é um sinal claro de ignorância, porque Deus depositou uma centelha de si mesmo em cada um de nós. Cada um de nós carrega consigo uma partícula divina diferente do outro. Ninguém tem tudo que Deus é. Para você e eu vermos efetivamente quem Deus é, nós temos que unir todas as nossas diferenças. Alguém já ouviu? Vamos lá. Quando nós unimos as nossas diferenças, é aí que nós vemos especificamente e claramente quem Deus é. Então, essa pessoa que está do teu lado tem o que você não tem. E você tem o que ela não tem. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: eu tenho o que você não tem, meu irmão. E você tem o que eu não tenho. Você precisa de mim e eu preciso de ti. Fala mais uma vez. Você precisa muito de mim e eu preciso muito de ti. Aleluia! Todo mundo é importante. A Bíblia nos narra que Balaão foi salvo pela jumenta dele. Até uma jumenta pode salvar a vida de alguém. Todo mundo tem alguma coisa importante da parte de Deus. Não há ninguém que tem abaixo, não há ninguém que é menos, não há ninguém menos importante. Todos, absolutamente todos aqui dentro são importantes. Todos são importantes. Todos são importantes. E eles tiveram uma convivência maravilhosa. Maravilhosa. Em Gênesis capítulo 33, Gênesis capítulo 33, no verso 4, a Bíblia nos narra, creio que vocês já ouviram falar da história dos dois gêmeos, os primeiros gêmeos nas Escrituras.
Os primeiros gêmeos nas Escrituras, eu creio que os primeiros no mundo, vieram fruto da oração de um pai cheio de fé, Isaac. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: a oração de um pai. A oração faz diferença. Eu não sei para quem é, mas em 30 dias você vai receber a resposta para a tua oração. A pessoa que for dar um amém mais alto é dela que eu estou a falar. Daqui a 30 dias Deus vai te dar a resposta para a tua oração. Sua esposa estava impedida de ter filhos e ficou concebida. Creio que é Rebeca, não é? Ficou concebida. E a Bíblia nos diz que a mãe começou a sentir coisas estranhas no ventre. E ela foi consultar a Deus. Na verdade, ela foi consultar a Sete, né? Ela foi consultar a Sete, que era sacerdote. E Sete lhe informou: no teu ventre estão duas nações diferentes. São gêmeos, mas são diferentes. São gêmeos, mas têm perspectivas diferentes. São filhos da mesma mãe e do mesmo pai, mas vão para caminhos diferentes. Porque Deus não faz coisas iguais. Deus é o Deus das diferenças. E realmente os meninos nasceram e eram completamente diferentes. Jacó era um homem, Esaú era um homem forte. Esaú era um homem de caça, era um homem de ação. Já Jacó era um homem que amava ficar na tenda a estudar. Assim é, na vida temos aquelas pessoas mais empreendedoras, mais dinâmicas. Ouça, deixa aqui falar uma coisa que tem que ser dita. Aleluia. Tem que ser dita. Amém. Senhor José, isso temos que falar. Nem todo mundo nasceu para empreender. Não deixa ninguém te mentir. Fala para a pessoa que está do teu lado. Não deixa ninguém te mentir. Ouça, principalmente aqui nesse país, ser empresário aqui deixa abrir o casaco, pai. Senhor, ser empresário aqui, começa a pensar: vou abrir a minha empresa, minha vida vai ficar mais, vais morrer. Alguns aqui, irmãos, o diabo quis te matar, então ele criou uma estratégia, disse: vai abrir sua empresa. Amém. Preste atenção, nem todos nós nascemos para sermos empreendedores. Jacó era um homem, Esaú era um homem empreendedor, ele tinha dinamismo. Você nunca, quem já teve um irmão que por mais que lhe gritam, tem que ser mais dinâmico, move-te, tens que te mexer mais. E ele está sempre a prometer: eu vou me mexer mais, eu vou, mas mexer que é bom. Porque veja, é personalidade, há pessoas introspectivas. Você vai ver essa diferença até nos discípulos de Jesus. Pedro era impulsivo. Pedro tinha um caráter empreendedor. Na verdade, ele era um empresário. Pedro tinha uma cooperativa pesqueira. Já Tomé era introspectivo. Há pessoas que vão chegar num lugar, só chegou, já se conectou às pessoas, já fez amizade, já está falando. Tem gente assim. Eu conheço gente assim, está casada comigo. Gente assim que eu conheço, assim, que é assim, está casada comigo, eu estou casado com alguém assim. Chega num lugar, meu Deus, já se conectou, já não sei o que, até eu entrar no grupo, minha esposa é assim. Há pessoas assim. Já outras pessoas que estão numa relação e levam tempo, porque eles são introspectivos, eles vão querer eles querem primeiro pisar bem o chão, querem ver, estudam primeiro. Você não pode falar nessa pessoa: não, tens que te ligar, não está no DNA dele. Deixa cada um ser como é. Come on, alguém está a ouvir? Vamos lá, eu disse: alguém está a ouvir? Mesmo no meio dos filhos, os filhos são diferentes. São diferentes. E o que acontece? Infelizmente, Jacó
Enganou o pai porque o pai era cego. Quebrando um dos princípios da Torá, porque um dos princípios da Torá é que você não vai se aproveitar do cego. Veja, toda a bênção que para você receber você tem que fazer o que é incorreto. Não é bênção, vai ser peso na tua vida. O Bispo Oyedepo fala assim: o dinheiro do outro não é bênção, não te acrescenta, te diminui. E veja, Jacó assume uma personalidade que não é dele. Põe até porque Esaú era peludo, ele não. Ele põe pelos de animal, a pele de animal, e diante do pai finge ser quem ele não era, para se conformar. Assume uma outra personalidade. Resultado, fight. Ele pegou uma bênção que não era dele. Eles afastaram-se. Ele teve que sair em fuga, fugiu. No final do dia, em Gênesis 33, quando eles encontram-se, o que eles descobrem? Eles descobriram que Esaú prosperou, tornou-se uma grande nação. Ele, Jacó, também prosperou. Em outras palavras, ninguém no fundo é maior do que ninguém. Todos nós temos latente, inerte em nós, potencial suficiente para crescermos na vida. Você não precisa de deixar cair ninguém para crescer na vida. Você não precisa de se opor, você não precisa de caluniar, você não precisa de enviar tala, você não precisa de ir no chefe falar mentiras do teu colega na segunda ou na terça-feira. Você não precisa. A Bíblia diz: deixa a tua luz brilhar. A Bíblia não diz tenha luz, a Bíblia está dizendo deixa. Você já tem luz, deixa agora. Você não está a lutar para ter luz, você não está a lutar para ter sucesso. O sucesso é o teu nome, vai ter que se manifestar. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todo mundo vai crescer, todo mundo vai avançar, todo mundo tem power, tem graça para romper. Não é necessário competirmos. E deixa eu dizer, se é um grupo que compete muito, meu Deus, é o grupo das senhoras. Deus, já vi competição de postiço, quem pôs o melhor postiço, competição, não, deixa eu falar, competição de quem tem a melhor peruca, competição de quem tem o corpo mais bonito, de competição, e isso é peso. Deus quer que você aceite quem você é e respeite aquilo que a pessoa que está do teu lado é. Hello? Aleluias. A partir do dia de hoje, nós vamos ser como Manassés e Efraim. Nós vamos celebrar o sucesso uns dos outros. Nós não vamos competir uns com os outros. Vamos lá, eu disse, nós vamos celebrar o sucesso uns dos outros. Vamos celebrar o sucesso dos nossos colegas de departamento, dos nossos primos. Nós não estamos segregados, nós somos uma só raça, a raça humana. Celebra o Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos diz no verso 4: porém Esaú saiu o quê? Vamos lá, coloca o texto. Esaú saiu o quê? Correndo ao encontro de quem? De Jacó. E o quê? E o abraçou. Eles abraçaram-se. Ele pôs os braços em volta do seu quê? Pescoço, e depois beijou ele. E os dois que choraram. Por quê? Deixa eu dizer, quantos aqui já viram gente que sabem mesmo que precisam um do outro, sabem mesmo que se amam, mas fingem. Sabe por que vocês estão a rir? Vocês já fizeram isso? Saudade aqui dentro, tá a bater. Quero um amigo de volta, quero amiga de volta. Faz a minha vida, eu me viro, eu e Deus, estamos eu e Deus. Foi assim. E eles abraçaram-se, choraram. Esse choro para mim, na parte de Jacó, era o choro porque ele deu conta: uau, o anjo para me abençoar, o anjo só me abençoou quando eu assumi o meu real nome. Eu nunca precisaria de me chamar Esaú para ser abençoado.
eu gastei tempo ao querer assumir o lugar do meu irmão. Isso trouxe peso para a minha vida. Estão lembrados que de madrugada o anjo lhe perguntou qual é o teu nome? E depois lhe abençoou? Sim ou não? Então a verdadeira bênção ele só recebeu quando assumiu quem ele era. Quando ele assumiu quem ele era, quando não tentou calçar os sapatos do irmão. E aqui a palavra beijou não é um beijo só, no hebraico é um beijo espontâneo. É um beijo cheio de emoção, espontâneo. E eles deram-se esse beijo espontâneo e cheio de emoção, porque eles descobriram que estavam a lutar à toa um contra o outro. Nós estávamos a lutar em vão, nós precisamos um do outro. Eu preciso de ti, tu precisas de mim. A nossa diferença faz de nós um time forte. Nós somos fortes nas nossas diferenças. Mas o que certas investigações, neurocientistas e etc. apontam? O cérebro humano é mão de vaca. Vocês entenderam a minha expressão? O nosso cérebro é que? Mão de vaca, desculpa o termo. O nosso cérebro economiza muito. Ele não gosta de gastar energia. E sempre que o nosso cérebro identifica alguém diferente, ele coloca um quê? Um rótulo. E evita a pessoa. Para quê? Porque sabe que é mais fácil conviver com quem é igual. Só que qual é o problema? Investigações apontam também que você não cresce convivendo com pessoas iguais. É quando você convive com gente diferente que o teu cérebro se expande. A tua visão se expande. Nós precisamos não de bajulação. Nós precisamos de gente franca, verdadeira, para falar coisas diferentes. Aleluias. Uau, eu ontem estava a ver uma pregação com a pastora. Um pastor que a pastora gosta muito. Eu até já senti um pouco de ciúme, mas não lhe digo. Amém? Vai entender. A pastora gosta muito de um pastor mais velho. A pastora gosta muito dele. A pastora gosta das pregações dele. Ciúme aqui. Mas veja, ele estava ali a pregar e tal, e ele apresentou o filho. Ele apresentou o filho, e o filho estava a dirigir uma igreja. Dirige uma igreja de 25 mil membros e tal. Epa, meu Deus, fiquei emocionado quando vi. A Bíblia tem razão em dizer que da abundância de conversas vêm os sonhos. E de repente eu olhei o meu filho, o Joshua, estava sentado à mesa com eu, disse: meu filho, vê, esse pastor está aí, ele é pastor, o filho é pastor, também um dia vais pregar no MIF, né? Vai ser pastor, né? Ele disse: não, papá. Me respondeu em inglês: I will follow my own dreams. Eu vou seguir os meus próprios sonhos. Doeu. Mas quando ele foi, a pastora disse: uau, a pastora me disse: eu gostei, porque ele foi corajoso o suficiente para te falar a verdade do coração dele. Oh, come on. E a Bíblia diz para o nosso amor não ser fingido. Muito daquilo que nós chamamos de união não é união, porque união não é uniformidade. É por essa razão que Deus destruiu a Torre de Babel. Não porque eles queriam alcançar o céu. Não, esse não foi o problema. O problema também não foi porque eles queriam criar um nome para eles. Até porque no capítulo 12, mais lá frente, Deus chega e diz para Abraão: eu vou te dar um nome. Qual foi o problema? A Bíblia diz que todos eles só falavam a mesma língua. Pensavam a mesma coisa. O que Deus fez? Deus veio e confundiu as línguas deles. Deus disse: espera aí, isso aqui não é união. Todo mundo está falando a mesma coisa. Todo mundo está a pensar a mesma coisa. Tenho que colocar gente que pensa diferente. E em Atos capítulo 2, 120 irmãos no mesmo lugar. A Bíblia diz que se ouviu um som de um barulho, de um vento impetuoso que encheu a sala. E viram-se línguas estranhas repartidas. Cada um estava a falar a mesma língua, a sua língua. Cada um a falar uma língua diferente. Mas o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo e caminharam juntos.
mesmo falando línguas diferentes, caminharam que juntos. As nossas diferenças não tinham que ser um ponto final, tinham que ser um ponto de partida. Oh, come on, alguém aplaude o Senhor. Vamos lá, alguém aplaude o Senhor, aplaude o Senhor. Fala para o irmão do lado, você é diferente de mim, eu sou diferente de ti. Fala, eu sou diferente de ti, você é diferente de mim. Nós podemos caminhar juntos. Não é preciso ser igual para caminhar juntos. Anote aí algo. A maturidade, o homem maduro é o homem que sabe conviver com a diferença. O homem maduro é o homem que até abre espaço para o outro expressar a sua diferença. Infelizmente, a maior parte das lideranças africanas, o que nós temos de conceito de liderança, veio de homens que não foram, eu falo com bastante respeito, amém? A maior parte deles, não estou a dizer todos, e nem estou a dizer que são más pessoas, mas a maior parte dos líderes que estiveram na frente de nações, de organizações governamentais e não governamentais, nesses longos anos daqui do nosso continente africano, muitos deles ascenderam a posição de liderança por uma questão circunstancial. Os primeiros presidentes de muitos países africanos ascenderam a essa posição por uma questão circunstancial, não porque foram preparados para o efeito. A circunstância assim exigiu que se colocasse. Quebrou-se o regime colonial, agora quem é que vai dirigir o país? E muitos desses líderes começaram a dirigir o país e nunca tinham sido treinados para liderar e nem tinham um plano para a nação. Não tinham uma visão, porque qualquer líder que quer liderar, ele sabe que a sua força não está no seu carisma, a sua força não está no seu talento. O que vai trazer união não é o carisma, não é o dom, mesmo que seja o dom labacatabalá, não é isso. O que vai trazer união não é a unção de Deus, nem é a oração. O que traz a união num grupo é a visão. E muitos desses líderes ascenderam, estou a falar de líderes no Ghana e outros países, ascenderam a posição. Foram homens bem intencionados, mas ascenderam a posição por uma questão circunstancial. É assim que nós vamos ver que grande parte daqui das nossas lideranças, em muitos anos, foi uma liderança de imposição. Porque o líder, quando não é esculpido para liderar, ele não vai aceitar a diferença. Então você vai ver que a bajulação em África é institucionalizada. É uma bajulação institucional. Você é treinado, esculpido a ser bajulador. A tua maneira natural de responder é com bajulação. Por quê? Porque alguém se contrapõe ao chefe, é tido como inimigo. Mas quando o líder amadurece, quando o líder cresce, ele sabe que as coisas crescem com pontos de vista diferentes. E que nós precisamos de um time, veja, precisamos de um time versátil. Com gente impulsiva e com gente calma. Com gente criativa, com gente bondosa, mas também com gente rigorosa. Um líder não é líder até que ele seja confrontado com uma opinião diferente e ele celebra essa opinião diferente. Liderar é semelhante a dirigir uma orquestra. Dentro de uma orquestra existem vários tipos diferentes de instrumentos. O líder não é líder por causa do título. O líder é líder porque ele consegue organizar os diferentes instrumentos e manter os diferentes instrumentos na mesma ópera. Isso é o líder. Então, algumas mulheres não casaram com líderes, elas casaram com chefes. Porque ele diz, é como eu quero, ponto final. Não, liderar não é dizer ponto final. Ouça, se você é o líder, saiba de algo, os teus liderados são mais inteligentes do que tu. Os teus liderados são mais visionários do que tu. Deus te colocou apenas como líder, é para ser um indivíduo que consegue causar união no time. Você não é melhor, você não é mais santo,
Não existe uma coisa especial em ti. O facto de você ser o que está a pagar o salário de todo mundo não faz de ti o mais especial. Se os teus trabalhadores quiserem, podem sabotar os teus resultados. Você não é nada sem eles. Eles também precisam de ti. Liderar é causar paz no time. Por isso é que em qualquer empresa, antes dos resultados dispararem, o ambiente muda. Ouça, a grandeza de uma empresa não são as máquinas, é o ambiente. Ambiente define resultados. Se o líder consegue criar um ambiente de paz, e qual é o ambiente de paz? Não é o ambiente que todo mundo se dá bem, não há discussão. Não, as melhores famílias não são as que não discutem, são as que discutem muito, mas perdoam-se muito. São as melhores famílias. São as melhores famílias. Coloque aí o sumo sacerdote. Meu Deus, já não temos muito tempo. Esse é o Kohen Gadol, é o sumo sacerdote. O Kohen Gadol, ele, das diversas vestes que ele usava, uma delas, vocês estão a ver aqui na cabeça, assim não? Tem aqui algo escrito que significa santidade ao Senhor. Por quê? Porque nós não servimos a Deus do jeito que nós queremos. Até para louvar a Deus é necessário um certo nível de santidade. E o que é santidade? Santidade não é o que eu acho, santidade não é o que você acha, santidade não é o que a tua igreja prega, santidade não é o que a igreja X. Santidade é simplesmente obedecer aos mandamentos de Deus. Santidade é obediência aos mandamentos de Deus. Os judeus, eles oram todos os dias o seguinte: bendito és tu, eterno nosso Deus, que nos santificaste pelos teus mandamentos. Santidade é identidade. É ser diferente por causa do que Deus te mandou fazer. Deus te mandou não falar mentiras, então no teu departamento você é diferente porque você não fala mentiras. Deus disse para você ser fiel ao teu parceiro, então no teu departamento você é diferente porque todos os outros namoram, mas você é diferente porque você é fiel ao teu parceiro. É louco? Alguém está a perceber? A Bíblia manda a mulher honrar o seu esposo. Então no teu departamento você é diferente. Por quê? Porque todas as mulheres falam mal do marido, mas você exalta o seu marido apesar das deficiências dele. Então os mandamentos de Deus é que nos tornam o quê? Diferentes. E lá na Bíblia você vai encontrar vários mandamentos. E por que eu estou a dizer isso? Porque muita gente interpreta ser diferente. Ele vai dizer assim: eu fofoco, mas essa é a minha personalidade. Não, fofoca é pecado, porque está escrito na palavra: não dirás falso testemunho. Não, você não é diferente porque fofoca, você é fofoqueiro mesmo. Você vai ouvir coisas como, falo com bastante respeito: ah não, eu sou diferente, eu sou homem, gosto de homem, eu sou mulher, gosto de mulher, eu sou diferente. Vocês cristãos têm que aceitar a diferença. Não, isso a Bíblia não chamou de diferença. Isso é pecado, porque Deus abomina a relação entre homem com outro homem e mulher com mulher. Não é essa a diferença que estamos a falar. Essa diferença é pecado. Estamos a falar de outras coisas. Diferenças de personalidade e etc. Pontos de vista, perspectiva. Mas veja, o Kohen Gadol, ele tinha no seu peito isso que nós chamamos de peitoral do juízo. Alguém diga peitoral do juízo? Eu vou falar correto. Se os irmãos virem, no peito dele, ele tem o peitoral do juízo. E esse peitoral tem 12 pedras diferentes. E cada uma dessas pedras simboliza as 12 tribos de Israel. Vocês já viram que cada uma das pedras tem a sua própria cor. E se vocês forem ver, a tribo de Issacar não é igual à tribo de Zebulon. Quando Jacó impôs as mãos e abençoou cada uma das tribos, ele expressou as diferenças, as habilidades, capacidades de cada uma das tribos. E todas elas eram diferentes. Nós somos diferentes, mas nós podemos conviver apesar das nossas diferenças. Apesar das nossas diferenças. Mas veja o mistério. Sempre que Israel estivesse diante de uma luta,
Sempre que Israel tivesse que escolher quem seriam os próximos líderes da nação, sempre que estivessem diante de um conflito sério, interno ou externo, para a resolução, o sumo sacerdote ia para o Santo dos Santos. E a presença de Deus, a luz do Santo dos Santos, ao brilhar sobre o peitoral do juízo, existe aquilo que eles chamam de Tumim e Urim. Urim e Tumim, exato. E o que acontece? Quando essa luz brilhasse, o sacerdote recebia a direção de Deus. Porque a direção você vai encontrar quando você estiver com gente que pensa diferente que você. Não vá se aconselhar com teu amigo que pensa como você. Vá se aconselhar com alguém que é diferente de você. E quando você ouvir alguém diferente, você vai ter o juízo acertado. Come on, acabei de ajudar alguém. Eu disse, acabei de ajudar alguém. Aleluias. No início desse ano, na nossa igreja, nós começamos aquilo que nós denominamos os pequenos grupos. E nesse momento estamos a caminhar para 2.000 pessoas da igreja. Ainda é muito pouco. Somos uma igreja grande. Mas já estamos a caminhar para 2.000 pessoas. Estamos a dar os passos para termos 2.000 pessoas só nos pequenos grupos. Por quê? Porque nós não acreditamos que igreja é só vir ao culto. Igreja não é o prédio. Igreja não é a pregação do pastor. Dentro daquilo que é a vida da igreja, a pregação representa apenas 8%. Igreja é a convivência dos irmãos. E o que é que nós vamos ver? Nesses últimos anos, as igrejas tornaram-se grandes, enormes. Hoje temos aquele termo que chamamos de mega igrejas. Mas o que é que você vai descobrir? Nessas megas igrejas, o nível de solidão e depressão é muito grande. Porque a igreja é grande em número, mas pequena em comunidade, pequena em convivência. Alguém pode estar dentro dessa igreja, de uma igreja, há 10 anos e não ter nenhum irmão seu amigo. Não ter nenhum relacionamento profundo. Resultado, amanhã você tem um problema. Amanhã você passou por uma situação que você precisa do apoio da igreja. Aqui dentro ninguém te conhece. Ninguém tem o teu número de telefone. Ninguém sabe como te encontrar. Você desaparece, não sabemos como te procurar. Surgiu uma situação na tua vida pessoal ou na tua família, você está passando por um óbito, ninguém aparece. Por quê? Porque ninguém te conhece. Você não tem relacionamentos lá dentro. Por quê? Porque muitos de nós fomos feridos lá atrás e hoje falamos assim, não, eu vou para a igreja para estar com Deus. Não, se for para estar com Deus, você pode estar em tua casa. Porque Deus está em todo lugar. E você vai ver algumas pessoas que estão feridas, elas entram dentro da igreja, não querem se relacionar com ninguém, ninguém lhes conhece, ninguém sabe de onde é que elas vêm, ninguém sabe nada deles. Eles entram, assistem um culto, vão embora. Nós no MIF não vamos ser assim. Nós vamos ser uma igreja grande em número, mas profunda nos relacionamentos interpessoais. Nós vamos nos relacionar entre irmãos. Nós vamos conviver. Nós vamos até ter conflitos. Eu disse, nós vamos ter conflitos. Oh glória, eu disse, nós vamos ter conflitos. Meu Deus, nós vamos ter conflitos aqui dentro. Aleluia. Porque só há conflito aonde há convivência. Graças a Deus, já temos um bom número, mas nós queremos que esse número cresça. É bonito ver toda quarta-feira e agora essa nova turma que abrimos a terça-feira. É bonito ver, creio que foi a semana passada, ou antepassada, mandaram-me um vídeo de uma irmã que estava às lágrimas a chorar. Por quê? Porque ela fez anos. E o pequeno grupo dela, geralmente eles festejam o aniversário um dos outros no dia da trilha. Mas é o pequeno grupo que é a nossa família espiritual. Não quiseram esperar quarta-feira. Como ela fez anos no domingo mesmo, aprontaram uma festa lá em cima para a irmã. Com bolo, com gasosa. E a irmã chorava e ela dizia o seguinte, ela disse,
nesses últimos anos da minha vida, eu sempre que preparei os meus aniversários, nunca imaginei que Deus um dia pudesse me dar uma família e as pessoas nos bastidores fizeram a contribuição e prepararam o aniversário dela. Por favor, no nome de Jesus. Os pequenos grupos não são uma estratégia do pastor Rosário, nem representam uma estratégia da igreja. Os pequenos grupos são a igreja. A igreja são os pequenos grupos são a igreja. O MIF é uma igreja nos pequenos grupos. Aleluia, aplauda o Senhor. Eu quero que você faça parte. Quero que os teus filhos façam parte. Eu quero, porque você precisa de ter um irmão para quem você presta contas. Você precisa de ter um discipulador. Você precisa de ter alguém que te acompanha. Você precisa de criar raízes dentro da casa de Deus. Não pode mais esse cristianismo só de vir ao culto ao domingo. Glória a Deus. Isso indiretamente vai fazer de você um consumidor gospel. Muitas igrejas são como a paragem de autocarro e de táxi, onde tem sempre gente diferente, porque as pessoas não querem criar. Você já viu na paragem de táxi as pessoas ficarem amigas e etc? Naquilo é chegar, meu pai, eu subi no táxi, emagrece. Não é verdade? Não, aqui não é uma paragem de táxi. Aqui a gente é família. Aqui a gente é família. A Bíblia nos fala do fenômeno, a Bíblia nos fala do fenômeno Tzimtzum. Alguém diga Tzimtzum. Mais uma vez, Tzimtzum. Mais uma vez. É o nome que os antigos judeus deram ao processo de Deus comprimir a si mesmo. Porque antes do mundo existir, Deus ocupava todos os espaços. Não havia espaço para mais nada, porque Deus ocupava tudo. Então, o que Deus teve que fazer para criar o mundo? Comprimir a si mesmo para criar o espaço para o mundo em que estamos. Então, Deus teve que se diminuir para nos criar. Ser forte. Para criar as estrelas, para criar o universo. Ele teve que comprimir-se. E na relação, nos pequenos grupos, já estamos a ter muitos conflitos. Então, para continuarmos a caminhar juntos, vamos ter que comprimir o ego. Vamos ter que esquecer, sabes quem sou eu? Vamos ter que esquecer qual é o carro que conduzimos. Vamos ter que esquecer onde é que vivemos, qual é a casa que vivemos. Nos pequenos grupos você vai encontrar irmão que tem casarona a conviver com um irmão que não tem casa. Você vai encontrar um irmão que tem um carrão a conviver com um irmão que anda a pé. É necessário todo mundo o quê? Comprimir o seu ego. Aqui não é quem tem, quem é. Aqui somos todos uma família em Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Vamos lá, será que você recebeu algo nessa manhã? Eu perguntei, será que você recebeu algo nessa manhã? Então celebra o Senhor que nos ajudou nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos, dá a mão à pessoa que está do teu lado e vamos orar uns pelos outros.